Lourdes, uma moradora de rua de 90 anos, estava acostumada à hostilidade das ruas. Não era fácil, mas todo dia ela contava cada centavo das suas esmolas para conseguir se alimentar. Um dia, ao entrar em uma padaria, ela foi humilhada pelo gerente e sentiu o chão sumir sob os seus pés. Enquanto se retirava do local, algo que ela jamais imaginou aconteceu. O relógio marcava quase meio-dia quando Lourdes atravessou a porta automática de uma das padarias mais famosas da cidade, com a timidez de quem não pertence àquele ambiente. Seus passos hesitantes ecoaram no salão movimentado da padaria, enquanto ela ajustava o cachecol gasto em torno do pescoço enrugado que denunciava sua idade avançada. Seu cabelo branco desgrenhado pelo vento frio do centro de São Paulo contrastava com as roupas desbotadas que já viram dias melhores. Aos 90 anos, Lourdes carregava nas costas as marcas de uma vida nas ruas. As pessoas passavam por ela com pressa. Enquanto algumas lançavam olhares de pena, outras desviavam o caminho, denunciando também pelo olhar que sua presença incomodava. Por sua vez, Lourdes estava acostumada com esses olhares de julgamento. Ao longo do tempo, ela aprendeu a aceitar a compaixão fingida e o desconforto alheio como parte de sua existência diária. Desde que foi morar na rua, Lourdes carregava apenas uma lembrança do passado: um colar de prata fino com uma pedra de quartzo azul no pingente. Aquele colar foi tudo o que restou da memória de sua filha Bárbara, que havia morrido em um acidente de carro há 30 anos. Após a morte de Bárbara, ela não soube lidar com o luto e acabou perdendo tudo. Lourdes tinha 60 anos quando Bárbara partiu e, além da filha, não tinha nenhum outro membro da família vivo. Aos poucos, mergulhada em tristeza, ela deixou de cumprir as responsabilidades básicas do dia a dia, como pagar as contas. Depois de alguns meses sem pagar o aluguel, foi despejada e, como não tinha dinheiro para bancar uma casa de repouso, Lourdes não teve outra opção a não ser viver nas ruas. Chegando no balcão da padaria, Lourdes parou diante da vitrine repleta de pães salgados, doces e bolos deliciosos. Seu olhar cansado e faminto focou em um simples pão de forma embalado em um saco de plástico transparente. Lourdes sabia que os pães caseiros da padaria eram mais baratos do que os industrializados. Ela contou suas moedas com dedos trêmulos, calculando mentalmente se teria o suficiente para saciar sua fome. As moedas desgastadas tinham um brilho fraco sob as luzes da padaria. Aquela era uma quantia pequena, mas tudo o que Lourdes tinha. Com um suspiro, ela procurou com o olhar alguém que pudesse atendê-la. A atendente, uma jovem de cabelos tingidos de verde, olhou para Lourdes com uma mistura de curiosidade e simpatia. Era raro ver pessoas humildes como Lourdes passarem por ali, mas algo na fragilidade da mulher idosa a comoveu. "Posso ajudá-la, senhora?" A voz da atendente era suave, contrastando com o burburinho constante da padaria. Lourdes olhou para a jovem por um momento, e seus olhos azuis enrugados brilhavam com uma gratidão contida. "Um pedaço de pão, por favor", murmurou ela, estendendo as moedas tremendo na palma da mão enrugada. A atendente pegou as moedas com delicadeza. Ao contá-las rapidamente, fez uma cara de confusão, pois sabia que aquela quantia não seria o suficiente. "Claro, senhora. Um momento, por favor. As moedas você entrega no caixa e nós vemos o que podemos fazer." Ela se virou para pegar o pão, deslizando-o para dentro de um saco de papel simples. Para Lourdes, aquele pedaço de pão representava muito mais do que apenas comida. Era uma promessa de alívio para a fome que a acompanhava constantemente. Enquanto a atendente embalava o pão, Lourdes olhou ao redor da padaria. Pessoas de todas as idades e estilos de vida passavam apressadas, cada uma imersa em suas próprias preocupações e compromissos.
Ela se sentia como uma espectadora distante da vida cotidiana, observando um mundo do qual já não fazia parte. Quando a má atendente entregou o saco de pão a Lourdes, um sorriso frágil se formou nos lábios enrugados da mulher idosa. "Muito obrigada, minha jovem. Que Deus a abençoe", agradeceu ela, aceitando o saco com gratidão no olhar. A atendente sorriu de volta, tocada pela dignidade silenciosa de Lourdes. "Não tenho que agradecer. Cuide-se. Está bem?" Lourdes concordou com um aceno leve de cabeça, sentindo o calor do pão recém-assado em suas mãos. Ela se afastou do balcão, sentindo-se um pouco mais leve, apesar do peso de sua existência nas ruas. Com passos lentos, ela começou a se dirigir ao caixa da padaria. Raul, o gerente da padaria, observava a interação da atendente com Lourdes com uma expressão fechada no rosto, indicando descontentamento. Ele havia deixado claro para sua equipe diversas vezes: não ofereçam comida aos moradores de rua. Vivian, a atendente, apesar de seu gesto generoso, estava desobedecendo uma ordem direta. Raul, com passos firmes, aproximou-se do balcão, seu olhar variando entre Vivian e a mulher idosa. "Vivian", ele chamou com a voz carregada de irritação. "Quantas vezes eu já falei sobre isso? Não podemos ficar dando comida de graça para todo mundo." Lourdes, segurando o pequeno pedaço de pão, olhou para Raul com os olhos cheios de constrangimento e tristeza. "Eu tenho algumas moedas, senhor", disse ela, estendendo a mão trêmula. "Talvez seja o suficiente." Raul lançou um olhar de desdém para as moedas desgastadas na mão de Lourdes. "Isso não é suficiente nem para uma migalha. O máximo que você vai fazer aqui é importunar os clientes ou tentar roubar a carteira de um deles", respondeu o gerente em tom de grosseria. "Você precisa sair daqui agora." Lourdes hesitou, tentando apelar para a compaixão que percebeu em Vivian. "Por favor, eu só preciso de um pouco de comida, qualquer coisa." Raul cruzou os braços e repetiu, franzindo as sobrancelhas: "Você não pode comprar nada com isso. Saia da padaria." A interação começou a atrair a atenção dos outros clientes. Uma mulher de meia idade, sentada perto do balcão, lançou um olhar irritado para Lourdes e comentou alto o suficiente para que outros ouvissem: "Você está atrapalhando a todos aqui. Por que não vai pedir em outro lugar?" Vivian, desconfortável com a situação e a tensão crescente, murmurou para Lourdes: "Desculpe, eu realmente queria ajudar, mas..." Lourdes sentiu o calor da vergonha subindo pelo rosto. Ela olhou para Raul, esperando uma mudança de atitude, mas sua expressão permaneceu inflexível. O gerente, determinado a encerrar a questão, repetiu com firmeza: "Você precisa ir embora agora", tomando o saco de pão da mão da idosa. Lourdes, percebendo que qualquer tentativa de diálogo estava fadada ao fracasso, baixou a cabeça e se virou lentamente para deixar a padaria. As moedas que ela tão cuidadosamente contou, reunindo as esmolas daquela manhã, ainda balançavam em sua mão enquanto ela se afastava. Os murmúrios de reprovação continuaram a ecoar no ambiente, acompanhando-a até que desaparecesse de vista. Enquanto Lourdes se afastava, ainda pôde observar Raul voltar para Vivian com um olhar de reprovação. "Se você quer continuar trabalhando aqui, precisa seguir as regras, Vivian. Isso é para o bem da padaria. Jogue este pedaço de pão fora. Deve estar sujo depois daquela velha colocar as mãos." Vivian apenas concordou, mas seu coração estava pesado. Ela observou Lourdes se encaminhar para a saída, sentindo uma tristeza profunda pela crueldade que o mundo podia mostrar às pessoas mais vulneráveis. Raul, satisfeito por ter restaurado a ordem, virou-se para continuar seu trabalho, mas o desconforto no ar permaneceu como uma sombra que não poderia ser dissipada de uma hora para outra. Mais cedo naquele dia, Fernando, um empresário elegante conhecido na cidade por suas boutiques de luxo,
havia entrado na padaria para um breve café antes de continuar sua agenda do dia. Ele havia observado toda a situação desde o início, com uma expressão de preocupação, se transformando em perturbação ao testemunhar a forma como Lourdes estava sendo tratada. Para Fernando, a gota d'água foi Raul se recusar a ceder o pedaço de pão para a idosa e logo depois ordenar que fosse descartado. Quando viu Lourdes se virar para sair, Fernando, com passos firmes, se aproximou de Raul, com a indignação evidente em seu rosto. "Desculpe-me", começou Fernando, com a voz controlada, mas cheia de uma fúria fria. "Isso é absolutamente inaceitável. Como você pode tratar alguém dessa maneira?" Raul, pego de surpresa pela intervenção, ficou um pouco defensivo. Ele não esperava que alguém tão poderoso se envolvesse em defesa de uma moradora de rua. O gerente sabia que Fernando era um grande empresário, além de cliente fiel da padaria. Ele, inclusive, já havia observado Fernando conversando com o dono do local com certa frequência. "Ela estava incomodando os clientes", respondeu Raul, tentando justificar sua atitude. "É uma moradora de rua e não tinha o suficiente para pagar por qualquer coisa." Fernando, com os olhos ainda faiscando de indignação, rebateu: "Isso não lhe dá o direito de tratá-la com desprezo. Ela é um ser humano e estava pedindo comida, não esmola. É fundamental mostrar um pouco de empatia." Raul hesitou, percebendo a seriedade do tom de Fernando. Alguns clientes ao redor começaram a notar a conversa, e o desconforto no ar aumentava. Vivian, que assistia de perto, sentiu uma pontada de esperança ao ver alguém defendendo Lourdes. Fernando continuou, com a voz agora mais firme: "Como gerente, você tem a responsabilidade de tratar todas as pessoas com dignidade. Essa mulher tem tanto direito a um pedaço de pão quanto qualquer um de nós, e merece respeito por ser idosa. É nossa obrigação ajudar quem precisa, especialmente em situações como esta." Raul abriu a boca para responder, mas Fernando o interrompeu com um gesto de mão. "Eu vou pagar pelo pão dela e por mais o que ela precisar, e espero que da próxima vez você pense 2 vezes antes de tratar alguém dessa maneira." Sem esperar uma resposta, Fernando dirigiu-se à porta, seguindo os passos de Lourdes. Vivian, aproveitando o momento, pegou um pão extra e o colocou em um saco, entregando-o rapidamente a Fernando enquanto ele passava. "Muito obrigada por isso", disse a atendente baixinho, seus olhos encontrando os de Fernando com gratidão. Fernando acenou com a cabeça, pegando o saco de pão e saindo com pressa. Ele encontrou Lourdes do lado de fora da padaria, sentada no meio-fio com as moedas ainda na mão. Ele se ajoelhou ao lado dela, estendendo o saco de pão que Vivian lhe entregou. "Desculpe pelo que aconteceu lá dentro", disse Fernando gentilmente. "Aqui está um pouco de comida para você. Como você se chama?" Lourdes olhou para ele surpresa e tocada pela gentileza inesperada. "Obrigada. Eu me chamo Lourdes", murmurou ela, e seus olhos se encheram de lágrimas. "Eu não sei como agradecer." Fernando sorriu suavemente. "Você não precisa agradecer. Apenas cuide-se e, se precisar de mais ajuda, pode me procurar. Meu nome é Fernando." Lourdes segurou o pão com gratidão, sentindo um calor reconfortante em seu peito. Por um momento, as dificuldades da vida na rua pareceram um pouco menos pesadas, graças ao ato de bondade de um estranho. Fernando, ao se levantar, sentiu que havia feito algo verdadeiramente importante naquele dia, algo que talvez pudesse inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Mesmo assim, Fernando percebeu que aquilo não era suficiente. Afinal, a idosa havia sido humilhada pelo gerente. Logo, uma ideia começou a se formar em sua mente. Ele então se voltou para Lourdes, ainda sentada na calçada, e chamou gentilmente: "Lourdes, por favor, me acompanhe. Um pedaço de pão não é suficiente."
eu vou comprar o seu almoço. Os dois entraram novamente na padaria, e Fernando, com uma expressão firme e decidida, dirigiu-se novamente a Raul. Espero sinceramente que reflita sobre isso. Nenhum negócio deveria prosperar à custa da dignidade humana. Raul, ainda surpreso e desconcertado, permaneceu em silêncio. Fernando então fez um pedido. Eu conheço o dono dessa padaria e apenas com uma ligação poderia complicar bastante a sua vida. Apesar de não ser meu objetivo, também não concordo que sua atitude deva passar impune. Eu vou pagar o almoço dessa senhora e faço questão que você o prepare. Quem sabe isso te ensine alguma coisa sobre humildade. Fernando escolheu o maior e mais caro lanche do cardápio. Vivian, com um sorriso de apoio, olhou para Fernando com satisfação, sentindo-se inspirada pelo ato de bondade daquele homem. A ação na padaria continuava, mas por um momento, os clientes que antes murmuravam agora observavam em silêncio, alguns claramente tocados pela intervenção. Enquanto Raul preparava o almoço de Lourdes, o olhar atento de Fernando acompanhava cada movimento. O empresário convidou a idosa a se sentar em uma mesa mais reservada, afastada da confusão, aproveitando o momento para conhecer melhor Lourdes e sua história. Por favor, sente-se um pouco enquanto seu lanche fica pronto, disse Fernando, guiando-a gentilmente até uma mesa. Você merece muito mais do que um pedaço de pão. Lourdes, ainda visivelmente emocionada, concordou e sentou-se. Não sei como agradecer, disse ela. Não precisa agradecer, respondeu Fernando com um sorriso caloroso. Todos nós merecemos ser tratados com dignidade e respeito. Você não é diferente. Apesar da mesa afastada, alguns clientes voltaram a murmurar entre si, mas suas expressões foram suavizando à medida que percebiam a profundidade do gesto de Fernando. Ignorando os comentários, ele estava focado em conhecer a história da idosa. Lourdes, gostaria muito de ouvir sobre você, se não se importar. Desculpe a pergunta, mas quantos anos a senhora tem? Como chegou a essa situação? Fernando pensou um pouco antes de fazer a última pergunta com gentileza. Como você consegue viver na rua com uma idade tão avançada? Lourdes, visivelmente desconfortável por estar no centro das atenções, hesitou inicialmente. No entanto, percebendo a sinceridade no olhar de Fernando, começou a falar. Ah, senhor, a vida nas ruas não é fácil. Você não tem ideia do quanto é duro receber olhares de desprezo todos os dias. As pessoas passam por você como se fosse invisível, ou, pior, como se fosse um incômodo. Ela fez uma pausa, lembrando-se de momentos particulares de dor. Às vezes, os jovens zombam de mim, jogam coisas ou fazem brincadeiras cruéis. Outros olham para mim com medo, como se eu fosse causar algum mal só por estar ali sentada na calçada. Lourdes pensou um pouco antes de continuar. Mas não posso reclamar de tudo. Também ganho algumas esmolas de vez em quando. São essas pequenas generosidades que me ajudam a sobreviver. E então, revelou um pouco mais sobre sua história. Já fazem alguns anos que estou na rua. Perdi minha casa quando não consegui mais pagar o aluguel. Minha filha morreu há muitos anos e não me sobrou nenhum parente vivo. Sempre me virei com poucos recursos, mas depois a situação piorou. Aos poucos, perdi tudo o que tinha. Fernando ouvia atentamente, e sua expressão demonstrava empatia e preocupação. Deve ser muito difícil para você, Lourdes. Sinto muito que tenha que passar por isso. Lourdes balançou a cabeça com os olhos fixos na mesa. Mas eu tento seguir em frente. As pessoas na rua são minha única companhia agora. A maioria delas está na mesma situação que eu, lutando para sobreviver dia após dia. Às vezes, ajudamos uns aos outros, compartilhando o pouco que temos, mas nunca é fácil. Fernando sentiu um nó na garganta.
Era difícil imaginar como alguém tão vulnerável poderia suportar uma vida tão difícil, especialmente naquela idade. Há algum lugar onde você possa ir? Algum abrigo ou serviço social que possa te ajudar? Já tentei alguns abrigos, respondeu Lourdes com um suspiro. Mas eles estão sempre lotados e é difícil conseguir uma vaga. Além disso, não é seguro. Já vi muita coisa ruim acontecendo nesses lugares. Prefiro a rua, porque pelo menos sei o que esperar. Raul, que havia terminado de preparar o lanche, trouxe o prato para Lourdes. Fernando agradeceu com um aceno e voltou sua atenção para Lourdes. Gostaria de fazer mais por você, Lourdes, não apenas hoje, mas de forma duradoura. Há algo em que eu possa ajudar para melhorar sua situação? Lourdes olhou para Fernando surpresa e emocionada com a oferta. Eu não sei. Não quero ser um fardo para ninguém. Esse almoço já é suficiente, respondeu ela enquanto começava a comer o lanche. Fernando continuava a refletir. Ele ainda achava difícil acreditar que uma senhora de 90 anos vivesse nas ruas. Foi então que Fernando notou algo peculiar no pescoço de Lourdes. Um colar de prata fino, com uma pedra de quartzo azul no pingente, que se destacava sob o seu cachecol desgastado. A visão desse colar fez ele viajar no tempo, despertando sua curiosidade com um misto de admiração e perplexidade. Lourdes, esse colar no seu pescoço. Ele parece bastante especial. Pode me contar mais sobre ele? Perguntou Fernando, tentando não parecer invasivo, mas claramente interessado no colar. Lourdes olhou para o colar, como se só agora lembrasse que ele estava ali. Ela acariciou a superfície do pingente de quartzo azul com um toque carinhoso e depois se virou para Fernando com um olhar distante e marcado por memórias profundas. Por um momento, ela ficou em silêncio. Fernando, observando impressionado, comentou tentando quebrar o gelo após o silêncio da idosa. É um objeto muito bonito e parece ter muito valor sentimental para você. Lourdes finalmente esboçou uma reação, concordando com os olhos marejados. Sim, tem muito valor mesmo. Quando as coisas começaram a desmoronar, pensei em vendê-lo muitas vezes, mas simplesmente não consegui. É tudo o que me resta do passado. É uma lembrança de um tempo em que eu era feliz e tinha uma vida diferente. O silêncio tomou conta de Lourdes mais uma vez, como se ela estivesse perdida em pensamentos antes de continuar. Este colar é uma das últimas lembranças que tenho da minha filha, Bárbara. Depois do acidente, o hospital me entregou este colar que ela usava no dia da tragédia, disse Lourdes com a voz cheia de tristeza. A menção de um acidente e o nome Bárbara fizeram Fernando estremecer ligeiramente. Bárbara? Ele ecoou, sentindo uma conexão inesperada. Seu coração acelerou enquanto as peças começavam a se juntar em sua mente. Você poderia me dizer mais sobre ela? Lourdes, percebendo o interesse súbito e profundo de Fernando, prosseguiu com uma mistura de tristeza e orgulho na voz. Bárbara era minha única filha, uma jovem brilhante e cheia de vida. Era uma pessoa gentil, sempre preocupada com os outros. Ela sonhava em ser uma artista e passava horas desenhando e pintando desde criança. Por isso, entrou na faculdade de moda. Fernando ouvia atentamente e sentiu seu coração pesado com a história de perda de Lourdes. A menção à faculdade de moda fez com que Fernando ficasse ainda mais nervoso. Sinto muito, Lourdes. Deve ter sido muito difícil. Lourdes assentiu, umedecendo os olhos. Perder Bárbara foi a pior dor que já senti. Foi um acidente terrível, inesperado. Ela tinha tanto pela frente. Eu não posso imaginar como foi para você, murmurou Fernando, comovido pela tristeza palpável de Lourdes, mas sem saber como tocar no assunto e tirar a dúvida que o estava consumindo por dentro.
Depois que ela se foi, o colar se tornou minha última ligação com ela. É como se um pedaço dela estivesse sempre comigo. Lourdes continuou, segurando o colar com ternura. Fernando olhou para Lourdes com uma nova compreensão. Lourdes, eu sei que isso pode parecer estranho, mas você disse que o nome dela é Bárbara, certo? Lourdes assentiu, curiosa com a mudança no tom de Fernando. Sim, Bárbara. Era uma jovem cheia de vida e ambição. Ela sempre dizia que queria fazer a diferença no mundo, sabe? Trabalhava duro em tudo o que fazia. Foi uma perda devastadora, não só para mim, mas para todos que a conheciam, disse Lourdes. Fernando ouvia atentamente, segurando as próprias mãos para controlar o tremor de emoção. Ela já mencionou um Fernando? É que eu conheci uma Bárbara há muitos anos. Ela foi muito importante para mim, disse Fernando, com a voz suave e cheia de memórias. Começamos como amigos, e depois até namoramos por um tempo. Infelizmente, não durou muito. Ela era uma artista incrível, talentosa como você descreve, e cursava moda. Nós éramos muito próximos, mas perdemos contato depois que a faculdade acabou. Então, eu descobri que ela havia sofrido um acidente de carro. Fernando compartilhou, com uma pontada de emoção na voz. Lourdes olhou para Fernando e seus olhos se encontraram subitamente. Você conheceu minha Bárbara? Fernando ainda estava confuso com os sentimentos se misturando dentro dele. Não sei ao certo, Lourdes. Você vai saber melhor. Ela já citou algum amigo ou namorado chamado Fernando? Lourdes ficou sem palavras, enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. Seus mundos, até então separados, se entrelaçaram de maneira surpreendente. Fernando segurou a mão de Lourdes com gentileza, compartilhando o peso de sua dor e oferecendo um conforto silencioso enquanto ela lutava para segurar as lágrimas. Depois de se recompor, Lourdes observou Fernando com nova curiosidade, conectando os pontos. Sim, ela mencionava um Fernando. Dizia que ele tinha sido um grande amor da vida dela. Você está me dizendo que é aquele Fernando? Por um momento, Fernando ficou sem palavras, e as lembranças de Bárbara inundaram sua mente. Ele concordou lentamente, com os olhos fixos nos de Lourdes. Eu acredito que sim, Lourdes. Não é possível que seja coincidência. Lourdes sorriu levemente através das lágrimas. Meu Deus, isso é incrível. Bárbara falava de você com tanto carinho, como alguém que a inspirou e a amou profundamente. Fernando sentiu uma mistura de emoções, desde a tristeza pela perda de Bárbara até uma estranha sensação de gratidão por ter compartilhado momentos preciosos com ela. Os próximos minutos foram preenchidos com Fernando, explicando sua história com Bárbara. Ela também foi muito importante para mim. Nós éramos jovens, cheios de sonhos. Fernando contou como conheceu Bárbara nos primeiros dias de faculdade e como ela o incentivou a seguir suas paixões nos negócios. Logo que entrei na faculdade de economia, conheci Bárbara, que cursava moda, e nos tornamos grandes amigos. Ela tinha um jeito apaixonado de falar sobre a vida que me estimulava a acordar e correr atrás dos meus sonhos todos os dias. Por muito tempo, éramos apenas amigos, mas após alguns anos, eu me declarei para ela. Quando estávamos próximos a nos formarmos, começamos a namorar. Na noite do baile, eu a presenteei com um colar de prata, com um pequeno pingente de quartzo azul. Neste momento, Fernando engoliu seco. Ele fez uma pausa antes de continuar. Após a formatura, fui fazer um intercâmbio de 6 meses nos Estados Unidos. Nosso relacionamento ainda estava no começo e éramos muito apaixonados um pelo outro. Conversávamos todas as noites por telefone, contando os dias para nos vermos novamente. Eu sempre perguntava se ela estava usando o colar e Bárbara dizia que sim. No entanto, um dia eu liguei e ela não atendeu.
Depois de uma semana, meu telefone tocou e uma amiga dela me avisou sobre o acidente. Eu não pude acreditar. Faltavam apenas 3 meses para o meu intercâmbio acabar e eu sequer pude me despedir dela. Nunca me perdoei por isso. Por isso, disse Fernando, com saudade e pesar misturados em sua voz. Lourdes ouvia com atenção, segurando o colar com delicadeza. A história de Fernando trazia à tona lembranças vívidas de Bárbara, sua amada filha. Aos poucos, as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lourdes novamente. Esse assunto é muito difícil para mim, Fernando. Desde que Bárbara se foi, eu nunca mais fui a mesma. É por isso que eu vim parar nas ruas. Fernando sentiu um aperto no peito, compartilhando o peso da perda. Lourdes, eu entendo. A morte de Bárbara partiu meu coração para sempre. Desde então, não consegui me envolver verdadeiramente com ninguém. Lourdes balançou a cabeça, tocando suavemente a mão de Fernando. É reconfortante saber que ela teve alguém como você ao lado dela. Bárbara nunca deixou de falar do seu apoio e da sua influência em sua vida. Ela esteve com esse colar, um pedaço de você, até o último minuto de sua vida. Os dois ficaram ali por um tempo, deixando a revelação se assentar entre eles. Fernando então quebrou o silêncio suave. Eu nunca esqueci Bárbara, nem tudo o que ela significou para mim. É uma bênção conhecê-la, Lourdes. Lourdes assentiu, com os olhos brilhando de gratidão. Obrigada por compartilhar isso comigo, Fernando. Você trouxe um novo significado ao colar e às lembranças de Bárbara. Fernando sorriu levemente e então acrescentou: Eu quero fazer mais por você, Lourdes, por Bárbara. Não aceito que seja apenas um almoço e fique por isso mesmo. Como posso te ajudar? Lourdes pensou por um momento, tocando o colar mais uma vez. Sua presença e suas palavras já significam muito para mim. E esse almoço, eu esperava apenas comer um pedaço de pão. Fernando balançou a cabeça, sentindo uma nova determinação surgir dentro dele. Não, Lourdes. Eu preciso te ajudar para honrar a memória de Bárbara e finalmente ter paz no coração, sabendo que fiz meu último ato de amor por ela. Com a voz embargada, Fernando continuou. Bárbara era uma pessoa incrível. Não passa um dia sem que eu pense nela. Saber que esse colar foi parar em suas mãos me dá um senso de paz. Mas não posso aceitar que você, a mãe da mulher que eu tanto amei, viva nas ruas. Lourdes olhou para Fernando emocionada. Dá para ver que você amava muito minha filha, Fernando. Deve ter sido tão difícil para você quanto foi para mim. Apenas não se preocupe comigo. Fernando sentiu uma nova determinação surgir dentro dele. Lourdes, a vida me deu uma chance de honrar a memória de Bárbara. Eu vou te tirar das ruas. Venha comigo para minha casa e eu providenciarei tudo o que você precisa para ter uma vida confortável. Lourdes assentiu com gratidão. Meu Deus, Fernando, eu não sei o que dizer. Então Fernando pediu licença a Lourdes para fazer uma ligação urgente. Ele ligou para sua secretária e cancelou todos os seus compromissos para o restante da semana, determinado a ajudar Lourdes da melhor forma possível. Com um sorriso gentil, Fernando guiou Lourdes até seu carro. Ao chegarem à casa de Fernando, Lourdes ficou impressionada com a grandiosidade e o luxo do lugar. Ela nunca tinha estado em um ambiente tão imponente. Fique à vontade, Lourdes. Esta será sua casa nos próximos dias. Aqui, você não vai se preocupar com nada, disse Fernando, conduzindo-a pela entrada elegante até o interior espaçoso e bem decorado da casa. Fernando apresentou Lourdes ao quarto que ela ocuparia temporariamente e designou uma de suas empregadas, Patrícia, como cuidadora pessoal da idosa. Patrícia era uma mulher simpática e acolhedora, pronta para ajudar Lourdes em tudo o que precisasse. Lourdes, sinta-se à vontade para pedir qualquer coisa que precisar a Patrícia.
Se tiver fome, ela pode preparar algo para você a qualquer momento, explicou Fernando com um sorriso reconfortante. Patrícia, com um sorriso caloroso, convidou Lourdes para um passeio pelo jardim, enquanto preparava um chá e um pedaço de bolo para a nova hóspede se sentir em casa. Enquanto caminhavam pelo jardim bem cuidado, Patrícia e Lourdes começaram a conversar. Patrícia compartilhou histórias sobre seu trabalho na casa de Fernando e sua própria família, enquanto Lourdes falava sobre sua vida nas ruas e as dificuldades que enfrentava diariamente. Você é uma pessoa muito gentil, Patrícia. Estou muito grata por tudo isso, disse Lourdes, tocada pela bondade e pela hospitalidade que estava recebendo. Patrícia sorriu, colocando uma xícara de chá e um pedaço de bolo diante de Lourdes em uma mesa ao ar livre. Estamos aqui para ajudá-la, Lourdes. O Sr. Fernando é assim, sempre disposto a fazer a diferença na vida das pessoas. Enquanto Lourdes saboreava o chá quente e o bolo macio, ela olhou em volta, ainda impressionada com a generosidade e a riqueza de Fernando. Ela sabia que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que nunca teria imaginado. Na manhã seguinte, Fernando informou a Lourdes que passaria o dia fora, resolvendo alguns compromissos e não poderia levá-la devido à sua idade. Ele reiterou que Patrícia estaria disponível para ajudá-la com qualquer coisa que precisasse. Lourdes aceitou com um aceno de cabeça, agradecida pela atenção e cuidado que estava recebendo. Ela passou o dia na confortável casa de Fernando, explorando os arredores e se acostumando com a ideia de ter um lugar seguro para descansar. Durante o dia, Lourdes e Patrícia se aproximaram ainda mais. Sentadas no jardim ensolarado, compartilharam histórias de vida que revelaram suas jornadas pessoais. Lourdes contou a Patrícia sobre Bárbara, sua filha amada que perdeu tragicamente em um acidente de carro. Ela descreveu como o colar que agora carregava era uma das poucas lembranças tangíveis que tinha de Bárbara, um verdadeiro símbolo de amor e dor entrelaçados. Ela continuou, acrescentando que foi justamente por conta daquele colar que ela e Fernando criaram uma conexão. Você imagina, minha querida, um empresário bem-sucedido levando uma moradora de rua de 90 anos para passar um tempo em sua casa? Lourdes disse, rindo levemente. Por sua vez, Patrícia abriu seu coração sobre sua própria história. Ela havia perdido o marido anos antes, deixando-a sozinha para criar seus 2 filhos. Patrícia compartilhou as dificuldades e os momentos de superação que enfrentou ao longo dos anos, mostrando a Lourdes que, apesar das circunstâncias, a vida continuava sendo uma jornada de esperança e resiliência. Não é nada fácil se ver sozinha no mundo, com 2 crianças dependendo de você, mas o luto nos ensina muito sobre a vida. Tenho certeza de que Bárbara está olhando por você lá do céu, assim como meu marido está olhando por mim e por nossos filhos, compartilhou Patrícia. Lourdes se sentiu profundamente tocada pela história de Patrícia. Morando nas ruas por tanto tempo, ela raramente tinha a oportunidade de conversar com alguém de forma tão íntima e significativa. Patrícia, com sua empatia e compreensão, tornou-se não apenas uma cuidadora temporária, mas uma amiga, apesar do pouco tempo desde que as 2 se conheciam. No meio da tarde, Fernando retornou à casa com uma determinação silenciosa em seus olhos. Ele explicou a Lourdes e Patrícia que precisava da ajuda delas imediatamente e as conduziu até o carro. Por favor, me acompanhem. Não consigo explicar agora, disse ele parecendo apressado. Juntos, dirigiram até um shopping para ajudar Lourdes a escolher algumas roupas novas, enquanto ele iria ao mercado fazer algumas compras essenciais. No shopping, Patrícia e Lourdes passaram algumas horas escolhendo roupas adequadas e confortáveis para Lourdes.
Patrícia fez questão de garantir que tudo fosse não apenas funcional, mas também elegante, pensando no bem-estar de Lourdes. Enquanto isso, Fernando cuidou pessoalmente das compras no mercado, escolhendo alimentos frescos e nutritivos, além de outros itens essenciais. Ele estava pronto para fazer uma grande surpresa para Lourdes. Quando Fernando retornou ao ponto de encontro no shopping com as compras, viu Lourdes e Patrícia esperando ansiosamente. Com um sorriso caloroso, ele as convidou de volta ao carro e as guiou até um condomínio de apartamentos de alto padrão, não muito longe dali. Lourdes ficou um tanto desconfortável ao entrar em um ambiente tão sofisticado, mas Fernando a tranquilizou com um gesto gentil. No elevador, Fernando apertou o botão para o 5º andar. Quando as portas se abriram, foram recebidos por um corredor elegante que levava a um apartamento amplo e luxuoso. Parado na porta do apartamento, Fernando se virou para Lourdes com uma expressão séria, mas calorosa. Lourdes, Bárbara foi tudo para mim. A perda dela foi uma dor que nunca desapareceu. Encontrá-la e poder ajudá-la agora é um presente para mim. Por isso, este apartamento é para você. Um lugar seguro e confortável, que espero que você chame de lar daqui em diante, disse Fernando, emocionado. Lourdes mal conseguia acreditar no que estava vendo. Suas lágrimas fluíam livremente enquanto ela olhava ao redor do apartamento, mobiliado com bom gosto e luxuosamente equipado. Era mais do que ela jamais poderia ter sonhado. Lourdes estava emocionada e sem saber o que dizer. Nunca em sua vida imaginou que alguém pudesse ser tão generoso como Fernando estava sendo com ela. Naquele momento, ela se sentia abençoada por ter encontrado não apenas um lar, mas também amigos verdadeiros como Fernando e Patrícia. Fernando, então, guiou Lourdes e Patrícia pelo restante do apartamento, mostrando cada cômodo com orgulho. Patrícia, sempre atenta às necessidades de Lourdes, foi buscar as compras do mercado e as roupas novas, trazendo-as para dentro do apartamento. Eles começaram a organizar as coisas, colocando as roupas nos armários e os mantimentos na cozinha impecavelmente equipada. Enquanto a tarde se transformava em noite, Fernando e Patrícia continuaram a ajudar Lourdes a se instalar em seu novo lar. O apartamento, agora cheio de vida e promessas de um futuro melhor, era um testemunho do poder transformador da compaixão e da bondade humana. Antes de partir, Fernando fez um anúncio que deixou Lourdes emocionada e ainda sem palavras. Patrícia permaneceria como sua cuidadora, dividindo o apartamento ao lado dela, e todos os custos seriam cobertos por Fernando. Ele também se comprometeu a pagar todas as contas mensais e garantir que Lourdes não precisasse se preocupar com nada financeiramente. Lourdes expressou sua gratidão de maneira sincera e emocionada, ainda sem acreditar completamente na generosidade que estava sendo oferecida a ela. Você não sabe o que isso significa para mim, Fernando. Nada do que eu fizer na minha vida vai ser suficiente para te agradecer. Fernando sorriu gentilmente e disse que daria alguns dias para ela se ajustar à nova vida, mas que tinha ainda mais planos para o futuro. Lourdes concordou antes de se despedir de Fernando. Ela passou os próximos dias se acostumando ao novo lar e sempre batendo papo com Patrícia para passar o tempo. Após muitos anos, Lourdes pôde assistir a um episódio inteiro da novela das 9, algo que ela gostava tanto de fazer quando era jovem. 3 dias depois, Fernando apareceu novamente no apartamento de Lourdes, expressando o desejo de ter uma conversa séria. Sentados à mesa da cozinha, Fernando propôs uma ideia que tinha fervilhado em sua mente desde que conheceu Lourdes: a criação de um fundo comunitário para ajudar pessoas em situação de rua, não apenas com comida, mas também com serviços como orientação para emprego e acesso à moradia. Seu objetivo
era evitar que outras pessoas em idade avançada, como a de Lourdes, tivessem que viver nas ruas. Lourdes, o que você passou naquela padaria é a prova de que as pessoas merecem viver com mais dignidade. Não basta apenas dar comida, precisamos oferecer oportunidades reais para que as pessoas possam reconstruir suas vidas, disse Fernando com convicção. Ele explicou sua visão de organizar um local que funcionaria como um centro comunitário, que não só forneceria refeições, como também ofereceria cursos de capacitação profissional, assistência na procura por emprego e apoio psicológico. A ideia de Fernando foi recebida com entusiasmo por Lourdes, que concordou que algo mais precisava ser feito para ajudar os menos favorecidos na sociedade, especialmente os mais idosos. Isso seria ótimo, Fernando. Pode contar comigo, ela disse. Nos dias que se seguiram, Fernando mobilizou toda a equipe administrativa de suas empresas para trabalharem incansavelmente na transformação daquela ideia em realidade. Eles realizaram reuniões com membros da comunidade, empresários locais e autoridades para discutir como poderiam colaborar para criar um impacto positivo duradouro. A ideia se transformou em um plano concreto de ação, onde foram delineadas as etapas iniciais para a criação do fundo, incluindo a captação de recursos, parcerias com entidades locais e a definição dos primeiros beneficiados. A energia positiva e o entusiasmo de todos os envolvidos eram palpáveis, alimentados pela ideia de fazer algo significativo para ajudar os mais necessitados na comunidade. Por sua vez, Lourdes, ainda se acostumando com a ideia de seu novo lar e o cuidado amoroso de Patrícia, sentia-se profundamente grata por ter encontrado Fernando em seu caminho. À medida que o projeto do fundo comunitário ganhava forma, ela se encontrava cada vez mais envolvida, compartilhando sua história e inspirando outros com sua resiliência e esperança. A vida de Lourdes, que enfrentou tanta adversidade e solidão, estava agora repleta de possibilidades e propósito, graças à bondade e à visão de Fernando e à união da comunidade ao seu redor. Após alguns meses de funcionamento do projeto, Fernando anunciou a decisão de aumentar sua contribuição financeira para o fundo comunitário e se comprometeu a falar com outros empresários locais para ver como poderiam participar, seja oferecendo empregos, serviços de saúde ou outras formas de suporte. Se cada um de nós fizermos um pouco, podemos causar um grande impacto, explicou Fernando. A notícia sobre o fundo comunitário começou a se espalhar rapidamente pela cidade. Outros estabelecimentos e empresários foram inspirados pela iniciativa de Fernando, adotando práticas mais inclusivas e humanas em suas próprias operações. Doações começaram a chegar, não apenas em dinheiro, mas também em forma de alimentos, roupas e voluntariado. Enquanto isso, o colar de Bárbara permanecia no pescoço de Lourdes como um símbolo poderoso da jornada que ela e Fernando compartilhavam. Era uma lembrança, não apenas de Bárbara ou da perda que ambos haviam enfrentado, mas também da compaixão e da determinação de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Fernando continuou a visitar Lourdes regularmente, discutindo os avanços do fundo e ouvindo as ideias dela com interesse. Com o passar do tempo, a conexão entre eles se fortalecia, guiada pela esperança de criar um futuro mais justo e acolhedor para todos. A memória de Bárbara continuou viva através das ações de Fernando, inspirando uma onda de compaixão e solidariedade por toda a cidade. O encontro casual na padaria se revelou uma reviravolta que cruzou dois destinos tão próximos, mas ao mesmo tempo tão distantes. E assim, a jornada de Lourdes e Fernando não foi apenas uma história de encontros e destinos, mas um testemunho poderoso do poder da compaixão e da determinação em fazer a diferença. Suas vidas
unidas pelo colar de Bárbara, se tornaram um farol de esperança, iluminando o caminho para um mundo onde a empatia e a esperança são os valores mais importantes. E aí, gostou da história? O canal Contos Inimagináveis agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história. Não deixe de assistir outros contos e histórias fascinantes e inimagináveis como esta. Um grande abraço e até a próxima!